Graças e paz a todos. Nesse momento, nós vamos estudar a lição de segunda-feira da Escola Sabatina. Convido para uma oração e logo damos continuidade. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, nos abençoar, perdoar pelas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Então vamos lá, texto da Escola Sabatina, 18 de agosto, preparando-se para a entrega da lei. A pergunta é: como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Lembrando que Israel recebeu toda a lei, né? Recebeu os 10 mandamentos, tábuas de pedra, e também recebeu uma série de mandamentos no livro da lei, né? Deus deu instruções sobre o que fazer a fim de se preparar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa devia refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Esse evento foi acompanhado por trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para a humanidade, para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico que está em Êxodo 19, 20 e Deuteronômio 5, né? É, O Decálogo foi proclamado por Deus, escrito por ele, dado 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial. O Decálogo é chamado de Tábuas do Testemunho, em hebraico Edut, conforme Êxodo 31:18, ou Palavras da Aliança, Dibre Haberit, conforme Êxodo 34:28. Elas foram escritas nas tábuas da aliança, conforme Deuteronômio 9, verso 9, também 11:15. No texto original, o decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos. E nós vamos ver que, na realidade, nem precisava do termo mandamento, né? Tudo que Deus falava para que eles obedecessem já era entendido como um mandamento, algo a ser obedecido, né? Mas, em hebraico, mandamentos é mitzvot. Em vez disso, 3 vezes é chamado literalmente de as 10 palavras, Azeret, Hadebarim. E também essa expressão vem de dabar, que significa palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história, promessa e declaração. É interessante que quando você vai ver o próprio fato de Deus mandar o povo ir para determinado local, já era entendido como um mandamento. Então, as palavras de Deus para que o povo fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa, em si mesmo já eram declarados, já eram considerados mandamentos. Então, não era necessário que Deus proferisse algo que fosse chamado de palavra, né? Então, assim, ficando melhor. Quando Deus proferia palavras, eh, ordens, etc., verbalmente, né? Isso era chamado de mandamentos ou palavras. Por escrito, quando ele deu por escrito, também seguia o mesmo padrão. As palavras de Deus para que o povo faça ou deixe de fazer são mandamentos. O povo já entendia isso como mitzvot. Não era nem necessário que isso fosse tivesse o nome de 10 mitzvot, por exemplo. A Bíblia apresenta duas versões do Decálogo com diferenças muito pequenas. A primeira é registrada em Êxodo 20, de 1 a 17, e a segunda é Deuteronômio 5, de 6 a 21. A segunda, apresentada oralmente por Moisés e Israel, foi dada quase 40 anos depois do Sinai, pouco antes do povo entrar na Terra Prometida. Essas circunstâncias explicam as pequenas diferenças entre as duas versões. Até porque não há motivo para entender que o povo não tivesse ali as duas tábuas, né, com o conteúdo exato, né? Então, e Moisés tendo falando verbalmente, é perfeitamente possível que já tivesse memorizado grande parte e pudesse citar a essência de várias coisas relacionadas à lei, né? Quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, ele citou o Decálogo, Romanos 13, de 8 a 10. O amor é a essência da lei de Deus porque ele é um Deus de amor. Bom, pontos importantes aqui, não é? O que nós estamos falando aqui é da entrega da lei por escrito e não do estabelecimento legal, né? Nós vamos ver que o povo de Deus em toda a época, desde Adão e Eva, já tinha um estabelecimento legal, né? E aqui nós estamos falando da entrega da lei por escrito e não que a lei passou a vigorar a partir daqui. Já havia lei, já havia mandamentos, vigoravam. Nós vamos ver isso em outro estudo. Nós vamos falar um pouco de Gênesis e Êxodo, pontos que nos mostram mandamentos antes do Sinai, evidentemente, né? Segundo ponto, eu creio que para quem olhe 10 mandamentos especificamente dados em tábuas de pedra, né? Outros mandamentos dados no livro da lei, eu acredito que não precisa muito para nós percebermos que Deus quis fazer uma diferenciação.
entre esses 10 mandamentos e os outros, né? E aí alguém pode perguntar, mas e a questão do amor como mandamento mais importante? Bom, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se Deus te dá esses dois mandamentos, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, a primeira coisa que alguém, qualquer um de nós, qualquer um de nós deveria pensar, bom, como eu amo a Deus sobre todas as coisas? Como eu amo ao próximo como a mim mesmo? Como isso é possível? Nós vemos que no mundo de hoje, o termo amor é usado de uma forma bastante, vamos dizer assim, vaga e imprecisa, e muitas vezes contrária a qualquer obediência, né? Amar muitas vezes significa aceitar todos os erros sem repreender, significa até mesmo incentivar erros de outras pessoas, né? Nós vemos aí em filmes e séries, novelas, em que as pessoas incentivam os erros umas das outras e passam por cima, e isso é visto como amor. Então veja, amor é uma palavra que, se não tiver normas especificando, especificações sobre o que é amar, pode ser manipulado. Agora, quando você especifica isso, olha, como você ama a Deus? Obedecendo a Ele em tudo que Ele fala, buscando obedecer em tudo que Ele fala. Como você ama ao próximo? Fazendo coisas especificamente em relação ao próximo. Então, quem ama ao próximo, por exemplo, vai honrar pai e mãe, né? Não vai não vai assassinar, não vai furtar, não vai adulterar, não vai cobiçar o que pertence ao próximo, não vai dizer falso testemunho. Então veja, as normas elas especificam, olha, amar a Deus e amar ao próximo é isso aqui, ó, é fazer isso. Então o amor é como a essência ou como o resumo da lei, ele não vai nem anular a lei, e ele também, ele não é completo em si mesmo. A expressão amar a Deus e amar ao próximo, ela não é completa em si mesmo no sentido de que, eu ouço amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, mas como eu faço isso? Então, existem mandamentos, existem especificações de Deus de como fazer isso. E nesse contexto, nós vemos que quem ama a Deus sobre todas as coisas vai guardar todos os 10 mandamentos, todos os outros mandamentos que Deus instituir. E quem ama o próximo como a si mesmo, ao buscar guardar esses mandamentos, vai automaticamente não, vai evidentemente, vamos dizer assim, né, vai se esforçar para fazer o que for preciso em relação ao próximo, tudo que Deus falar que nós devemos fazer em relação ao próximo. Então veja que, por mais que nós coloquemos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esses dois mandamentos dependem em toda a lei e os profetas, e eles estão no livro da lei, eles precisam ser especificados. E aí, quando Deus coloca nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, é como se ele estivesse dizendo: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem na sua essência, dentro da sua essência, esses 10 mandamentos, além de outros. Até porque, se nós formos olhar no livro da lei, existem muitos mandamentos que nós poderíamos tratar como mandamentos filhos. Ou seja, o que é não fazer negócio fraudulento? É não furtar o próximo e não mentir, porque na verdade um negócio fraudulento é o quê? Ele é baseado em mentira, ele é baseado na intenção de furtar, de enganar o próximo de alguma forma, não é? É, quando nós pensamos, não seguirás a multidão para fazer o mal, que males são esses? A desobediência a Deus, a desobediência aos mandamentos de Deus, né? E assim sucessivamente, né? Quando nós pensamos nos descansos, o descanso da terra, né? O descanso da dívida, no sentido de que, olha, a dívida vai vigorar até o 50º ano, a partir daí é, vai se perdoar a dívida das pessoas, etc. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o princípio do descanso, com o princípio de auxiliar o próximo, né? Então, e outras coisas. Então, nós vemos que os 10 mandamentos, eles têm um aspecto essencial, obviamente, né? E o próprio fato de Deus ter dado de forma diferente, se ele quisesse que fosse considerado tudo igual, ele teria dado tudo no livro da lei. Não teria necessidade de Moisés ficar lá por 2 vezes, porque na primeira vez ele quebrou as tábuas, aí subiu, né? Depois veio com as 2 pedras novamente, com os escritos. Não haveria necessidade disso se Deus quisesse que os 10 mandamentos tivessem a mesma relevância, da mesma forma que o livro da lei, né? Então, quando nós mostramos isso, é o quê? Os 10 mandamentos teriam, sim, um aspecto essencial,
Mas isso não descaracteriza, obviamente, o livro da lei. Existem muitos mandamentos no livro da lei que nós seguimos até hoje e às vezes nem sabemos, né? Quando alguém fala que não entende por que pessoas falam da validade do livro da lei, eu acho bastante estranho, porque nós sabemos que a Terra precisa de descanso até hoje. Nós não concordamos com fazer negócio fraudulento e nem induzir pessoas a fazer o mal, né? Nós não induzimos ninguém a ver a nudez dos parentes, por exemplo, né? Então, e por aí afora. São mandamentos que estão lá no livro da lei. Então veja que existem princípios muito mais profundos nas escrituras, muitas vezes, do que nós imaginamos, né? Vamos lá então para as passagens, né? Seria, basicamente, nós estamos na lição passada, Êxodo 19, agora nós vamos ler Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Então vamos lá. Então falou Deus todas as palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está dizendo para eles e para nós: olha, agora que vocês são livres, agora que vocês não são mais escravos, agora que vocês são livres e vocês estão, querem ser meus servos, ou seja, vocês estão livres das garras do mal, vocês estão livres da escravidão de outros humanos ou de qualquer outro ser, vocês estão livres, né? E vocês disseram que estão dispostos a obedecer a tudo que eu disser para vocês, né? Nesse momento que vocês estão livres, lembrem-se que eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e no nosso caso, não do Egito físico, mas que nos livrou de todo tipo de escravidão, né? Ele fala: não terás outros deuses diante de mim, não terás outro Elohim, né? Diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, né? E aqui é interessante que quando ele fala para lembrar do dia de sábado, ele fala o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no sétimo dia ele cessou suas atividades. Por isso ele abençoou e santificou. Ele está dizendo, um dos motivos para esse dia seja separado para mim é porque eu determinei na criação. Por isso que não é necessário que a Bíblia escreva lá, e você vai ver que vários mandamentos não era necessário que Deus escrevesse assim, fulano guardou esse mandamento, ciclano guardou esse mandamento, porque era evidente. Então, a própria forma como Deus agia mostrava que aquele mandamento já existia. Mas ele nós não vemos mandamentos especificados dessa forma na Bíblia antes de Êxodo 20, por exemplo, né? Dessa forma, um conjunto de mandamentos elencados dessa forma antes de Êxodo 20, por exemplo. Um conjunto grande de mandamentos. No entanto, nós vamos ver que a forma como Deus agia, como ele falava com as pessoas, como ele se manifestava depois de determinados atos, as pessoas já sabiam que aquilo era errado. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, no caso, não assassinarás, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O povo viu os trovões, relâmpagos, sonido da trombeta, né? Retirou-se e pôs de longe. E disseram para Moisés: fale você com a gente, não fale ele, para que não morramos, né? Ele fala: não tenho medo. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha a importância dos mandamentos. E olha como quando as pessoas falam contra os mandamentos, falam: ah, porque os 10 mandamentos eram o ministério da morte. Não, pelo contrário. A Bíblia fala que os 10 mandamentos eram o ministério da vida. Deus colocou o temor para que eles não pecassem. Olha só, tanto que Deus lutou para que eles não pecassem, né? Não fareis outros deuses comigo, um altar de terra me farás. Então, olha quantas coisas ele vai falando, né? Não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, aqui, nós temos os 10 mandamentos, mas depois Deus continuou transmitindo para Moisés outros mandamentos, conforme nós vemos aqui. Deuteronômio 5 vai ser a mesma coisa, ó, basicamente as mesmas coisas, né? Com esse ou aquele, essa pequena variação, né? Ele fala: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Nem os animais, olha só. É absurdo pensar que o mandamento que nem os animais poderiam fazer atividade alguma, nem o estrangeiro dentro das portas poderia fazer alguma coisa, que esse mandamento tenha sido dado só para Israel.
Lembrando que o estrangeiro, ele não era obrigado a se circuncidar, mas ele não podia participar da Páscoa, ou seja, quando ele não se circuncidava, o que que ele estava dizendo? Eu não quero fazer parte do povo de Deus. Mas estando lá dentro, ele era obrigado a guardar todos os mandamentos, da mesma forma. Então veja que, evidentemente, se o estrangeiro que estivesse lá, ele era obrigado a guardar todos os mandamentos da mesma forma, inclusive o sábado, fica evidente que, assim como os outros mandamentos, o mandamento do sábado era para todas as pessoas, né? E aí os mandamentos são elencados aqui, né? E ele fala, ele relembra o que ocorreu aqui em Deuteronômio, né? Da mesma forma que lá em Êxodo. Quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo, né? Chega, ouve tudo o que disser e aí nós ouviremos, nós cumpriremos, né? Eles falando para Moisés. E aí Deus fala assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Deus não está falando que eles não podem guardar, que eles não têm poder para guardar. O que Deus está dizendo é: quem dera realmente o que eles estão dizendo viesse do fundo do coração, ou seja, uma sinceridade pura mental, para que eles se dispusessem realmente a obedecer a tudo isso. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja, não tem nada de ministério da morte nos mandamentos. Mandamentos eram para e são para a vida. Tu, porém, fica aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos, juízos, que tu lhes has de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes que eu lhes darei para possuí-la. E antes não era para cumprir? Óbvio que era para cumprir antes também. Mas ele está enfatizando, olha, eles vão cumprir, e quando eles chegarem lá na terra, eles também vão cumprir, porque Deus falou, olha, quando vocês chegarem lá na terra, não é para vocês esquecerem de tudo que eu fiz e falar assim, eu pelo meu braço entrei aqui e me desobedeço. Essa é a ênfase do texto, né? E ele fala, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, para obedecer a tudo como Deus mandou. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, para que vivais e bem vos suceda, prolongueis os vossos dias da terra que haveis de possuir. Então veja, quando alguém diz que os mandamentos, sejam os 10 mandamentos, sejam o livro da lei, eram em si mesmos o ministério da morte, eles estão contradizendo o que o próprio Deus colocou na sua palavra. Ele está falando, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, não só nos 10 mandamentos, mas em todo o livro da lei também. Para quê? Para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, Deus deixa bem claro: a obediência levava à vida. O que levava à morte? O que nós podemos considerar como ministério da morte? A punição a determinados mandamentos específicos. A transgressão do sábado é pega em flagrante, um adultério pega em flagrante, né? Um pecado acariciado que depois, pela Deus ia revelando onde estava até chegar na pessoa que transgrediu, e assim sucessivamente. Espero que tenha ajudado e logo mais nós daremos continuidade ao estudo da lição. Eu vou fazer um paralelo com essa lição aqui, falando um outro estudo, Gênesis e Êxodo, a lei antes do Sinai. Ok? Então, o próximo estudo, depois desse, já vai ser esse aqui. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo estudo.